Bem, vamos à última sustentação oral, a 38ª, portanto, a cargo do doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, que assoma à tribuna para falar em nome da acusada Zilmar Fernandes Silveira e dispondo regimentalmente do conhecido tempo de até 1 hora. Senhor presidente Aires Brito, vi logo a satisfação de Vossa Excelência denunciar a última sustentação, que realmente é um longo trabalho que está sendo submetido a todos os ministros dessa casa. Senhor ministro relator, Joaquim Barbosa, quero ressaltar não só o meu apreço pessoal por Vossa Excelência, mas dizer que tenho ouvido aqui e acolá críticas quanto à rapidez desse processo de pessoas que não conhecem o Supremo Tribunal, não conhecem o que é instruir um processo deste, um processo penal com 40 réus no início, um número cabalístico. Há muita gente que diz que foi um número propositadamente encontrado, quero crer que não, mas eu sou testemunha, Excelência, embora tenha sido subestabelecida há muito pouco tempo, acompanhei esse processo desde o primeiro dia, da dedicação, da seriedade de Vossa Excelência, da mão firme com que levou esse processo para fazer com que esse processo fosse julgado hoje. Nas circunstâncias deste caso, junto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, o tempo de 7 anos, por incrível que pareça, é razoável. Vossa Excelência receba os cumprimentos da advocacia. O que dizer, então, senhor ministro Ricardo Lewandowski, do trabalho de Vossa Excelência como revisor? Eu imagino que nos últimos meses, os dias de Vossa Excelência deveriam ter 35 horas, porque o prazo que lhe foi dado com a devida vênia era um prazo exíguo para um processo com essa complexidade, para um processo desse tamanho. Mas Vossa Excelência, como bem disse aqui, não estava presente quando foi decidido, isso é uma questão interna da Corte, não cabe ao advogado comentar, mas eu quero ressaltar uma característica da personalidade de Vossa Excelência, que é a lealdade, e a lealdade com esse colegiado fez com que Vossa Excelência fizesse da noite o dia e do dia à noite, para trazer esse processo a tempo e a hora, como determinado pela Corte. Além disso, quero ressaltar a lenheza, a educação, a forma segura com que Vossa Excelência recebia os advogados, mesmo nesse turbilhão. Todos nós que o procuramos tivemos a oportunidade de despachar com Vossa Excelência. O despacho do advogado com a Corte, que é uma tradição do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência honrou, mesmo nesse período em que seus dias eram noites, suas noites eram dias. Por isso também receba as homenagens da advocacia. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, doutor Gugel, o meu apreço por Vossa Excelência estende inclusive a várias pessoas que trabalham com Vossa Excelência, especialmente a doutora Cláudia Sampaio, além da competência profissional, a forma com que trata o advogado, nós somos melhor recebidos na Procuradoria-Geral da República e muitos juízes de primeiro grau. Tenho sido um duro combatente de Vossa Excelência, com lealdade, sempre por escrito, sempre frente a frente, e hoje vou ser talvez mais ainda. Mas quero que Vossa Excelência leve sempre para o lado institucional. Tenho um apreço pessoal que não me permite faltar com a minha verdade e com a minha visão do processo e principalmente com a lealdade que eu tenho para os meus clientes Zilmar e Duda. Acho que nesse embate entre o Ministério Público e a advocacia é nesse embate que muitas vezes se cristaliza o direito. E como diria o poeta mineiro Leão de Formosa, a vida é viscosa, é entre a náusea e a rosa é que a ostra faz a pérola. É disso que pode surgir, às vezes, uma decisão que é dada por Vossas Excelências com o completo conhecimento dos dois lados. O doutor Marias, que me antecedeu aqui, falou no primeiro dia, parece que já faz tanto tempo, ressaltou a independência de Vossa Excelência ao apresentar essa denúncia, e eu quero aderir a essa manifestação, a independência do Ministério Público, ainda que cumprindo, veja bem, ministra Rosa, cumprindo a determinação constitucional. Esse processo pegou um viés político, embora é evidente que esse viés político não terá nenhuma determinação no julgamento deste caso, que me permite então, ministro Fux, já que pegou esse viés para fora, de fazer também aqui uma homenagem pela independência, uma homenagem ao ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, pouco antes de tomar posse, já eleito,
comentou comigo: Cacai, e na Procuradoria-Geral da República? Quem é o nome que nós podemos colocar? E eu disse a ele, ministro Marco Aurélio, à época, fosse o seu adversário que tivesse ganho, fatalmente continuaria o mesmo grupo. Um grupo que trabalhava, para não ser indelicado, mas também para não elogiar, de forma um pouco cômoda. Se quiser fazer com que a Procuradoria tenha independência, que a Constituição prevê e que o Brasil merece, e o Estado Democrático de Direito precisa, coloque lá o vascaíno Cláudio Fonteles. E o grupo dele saberá honrar a Constituição e saberá honrar o Ministério Público. Daí foi o doutor Cláudio Fonteles indicado, Procurador-Geral da República, depois o doutor Antônio Fernando, que fez essa denúncia, para mim descabida, vou enfrentá-la, mas para muitos, para a imprensa, uma denúncia que atingia o coração, então, do governo. O que fez Sua Excelência, ministro-presidente, o então presidente Lula, reconduziu Antônio Fernando. Vossa Excelência bem sabe que ele não tinha obrigação, tinha discricionariedade de não conduzir. Há que se reconhecer nisso um gesto de homem de Estado. Depois, Vossa Excelência, doutor Gurgel, do mesmo grupo, assumiu, apresentou alegações finais que eu criticarei largamente dessa tribuna, mas Vossa Excelência teve também reconduzido, e com muita justeza, pela competência, pela seriedade que tem. Então eu quero dizer aqui, ministro Marco Aurélio, que esse é um gesto de Estado do ministro Lula, e prestar as minhas homenagens, não sou petista, mas prestar as minhas homenagens ao então presidente. Hoje, pela manhã, doutor Gurgel, vi Vossa Excelência criticar a defesa. Nós temos criticado a sua atuação largamente, é um direito, evidentemente, do Ministério Público, dizer que, de certa forma, isso é uma ladainha da defesa, pelo menos é o que consta dos jornais. Eu quero dizer a Vossa Excelência da diferença, doutor Gurgel, que é estar aqui nessa tribuna sagrada e de estar sentado aí onde Vossa Excelência está sentado. Primeiro, que Vossa Excelência representa o Ministério Público e está diariamente aqui, tendo a honra e o prazer de conviver com os senhores ministros da mais alta corte do país. O advogado, resta angústia, resta o nervosismo, de vez ou outra poder ocupar essa tribuna, para defender a liberdade do cidadão. Quando a corte se levanta, quando a corte entra, e nós advogados nos levantamos em reverência a Vossas Excelências, Vossa Excelência entra junto. Certa feita, um cliente meu, ministro Joaquim, viu o procurador-geral entrar e apavorou, falou: ele vota. Eu tive que explicar a ele que não votava. Depois, doutor Gurgel, no momento em que termina, e que educadamente o seu presidente dá por terminado e começa então o lanche, nós ficamos aqui e nem uma barra de cereal eu posso pegar. Vossa Excelência sai para lanchar com a presidência. Eu não estou criticando de ilegal, é assim que prevê a lei. Eu estou dizendo das diferenças e das angústias, não é ladainha. Podemos, às vezes, pelo nervosismo, cometer uma ou outra indelicadeza verbal, mas o respeito está colocado. Eu quero apenas dizer que Vossa Excelência senta à direita, fala sentado como se estivesse em casa. E muitas vezes, então, o advogado que aqui está pode tropeçar nas palavras, mas é no exercício sagrado sempre do direito de defesa do seu cliente. Nunca é uma ladainha o que o advogado diz. Eu, para terminar esse assunto, digo uma única coisa. Eu vi Vossa Excelência falar, às vezes, de forma reservada com o presidente ou com o ministro Celso de Mello. Isso não é nada errado. Imagine, Vossa Excelência, se eu saio aqui e vou falar no ouvido do ministro-presidente. Vai ser uma perplexidade geral. Então, doutor Gurgel, entenda um pouco a dificuldade do advogado ao assumir, frente a 11 instituições, que cada ministro supremo é uma instituição, a responsabilidade de defender a honra e a liberdade de um cidadão. Ademais, quero dizer a Vossas Excelências que nós, advogados, e eu revi ontem à noite, para ver se foi isso mesmo que eu tinha ouvido, ficamos perplexos com, ou pelo menos com quem eu conversei, com algumas colocações de Vossa Excelência na sustentação oral. A sustentação oral é sagrada, está falando sobre o processo. Vossa Excelência disse aqui, e foi o único momento em que subiu o tom de voz, que jamais enfrentou uma onda de ataques tão grande à sua honra, que constrangeram e intimidaram o Procurador-Geral da República após apresentar as alegações finais. Doutor Zé Carlos Dias estava do meu lado, falou: o que aconteceu? Quem constrangeu o doutor Procurador-Geral?
O senhor estava falando não na posse do ministro-presidente, não referendo ao Congresso Nacional, à CPI. Estava falando nas alegações finais desse processo, ministra Rosa. Eu fiquei perplexo. É algum advogado que intimidou Vossa Excelência? Certamente não é. É algum réu do caso que intimidou Vossa Excelência? Algum réu teria coragem de intimidar um processo que corre junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda mais sendo o ministro Joaquim o relator? Isso é uma coisa inadmissível. Esse pensamento não pode vingar. Eu quero falar em alto e bom tom que, se houve constrangimento, não foi por parte da defesa, e se tivesse havido e tivesse chegado ao conhecimento, está aqui os advogados que honram a Advocacia Nacional, estaríamos do lado de Vossa Excelência. Não sei de onde vieram tais ataques. Me solidarizo com Vossa Excelência, mas não vejo, ministro Celso de Mello, como correto colocar isso nas alegações finais, onde tudo, absolutamente tudo, só pode se dirigir à exata acusação que faz o Ministério Público. Esse tem sido um dos grandes críticas que eu tenho feito. O Ministério Público Federal tem o dever de acusar de forma precisa, de forma concisa, sem adjetivar. O primeiro direito do cidadão, por paradoxal que possa parecer, é ser bem acusado. Esse é o primeiro direito, é saber do que está sendo acusado. Penso que, eu tenho certeza, que muitas vezes a perplexidade que invadiu, por exemplo, o ministro Zé Carlos Dias, talvez tenha sido fruto da retórica. E eu quero dizer a Vossa Excelência, doutor Gugel, embora brigue pela paridade de armas, eu entendo que o Ministério Público não tem direito à retórica. A defesa pode ter direito à retórica em homenagem ao princípio da ampla defesa, o princípio constitucional. A defesa pode ter direito à retórica porque fala em nome da liberdade. O Ministério Público fala na acusação precisa em nome do Estado. Vossa Excelência tem um poder excepcional. O ministro Marco Aurélio bem alertava isso. O tribunal é inerte, não pode ele levar alguém a julgamento. Só Vossa Excelência pode trazer alguém a julgamento aqui. Olha que poder excepcional. Então, pelo carinho que lhe devoto, senhor procurador, lembro mais uma vez o poeta mineiro que fala: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Temos muito cuidado com a fala, com a frase, porque é como um punhal a fala do Ministério Público. Falo isso respeitosamente, mas me sinto na obrigação de falar. Quero saudar a bancada de defesa. É uma honra para mim estar integrando essa bancada, especialmente Luciano Feldes, com quem divido esse trabalho, ao defender o Duda e Zilmar. Vocês podem notar que a gente defende um, defende o outro, fala os dois ao mesmo tempo, porque a defesa, a acusação ao acusar, tratou os dois como sendo um só. Até brinquei com o ministro Fux, que pensei até que fosse uma pessoa só, como Leandro e Leonardo. A acusação parecia uma única pessoa, sem individualizar nenhuma conduta. Mas eu quero saudar, especialmente na pessoa do Dr. Zé Carlos Dias, que é uma luz na vida dos advogados. Agora não posso falar mais novo, mas pelo menos mais novo que ele. O Arnaldo já disse aqui que muito aprendeu com ele, e eu tentei aprender. Aprendi menos, porque mineiro aprende sempre menos que paulista. Mas é a admiração permanente que nós temos pelo Dr. Zé Carlos Dias. Uma vantagem de falar por último, ministra Carmen Lúcia, é que você pode observar. Eu já ouvi tudo, eu praticamente não precisava falar. Sobre lavagem de dinheiro, eu ouvi o Pitombo, e sei que a partir da aula que ele deu aqui, as pessoas estão discutindo lavagem de dinheiro pelo Brasil afora. Agora, eu tenho ouvido críticas, ministro Joaquim, quando os advogados falam alguma coisa sobre os réus. Eu não vislumbro a hipótese de enfrentar um processo penal, ministro Brito, sem falar algumas coisas sobre os réus. Nós estamos julgando uma pessoa, é evidente. E eu quero deixar claro, eu quero deixar evidente a honra, o prazer e a responsabilidade que é defender a Zilmar e o Duda neste momento. Porque eu digo a Vossas Excelências, ao ler o processo, ao conhecer o processo, a primeira pergunta que veio é que o que estão fazendo Zilmar e Duda neste processo? Durante 7 anos foram estampados pelos jornais do Brasil como mensaleiros. Nenhuma participação, já bem disse aqui Luciano, nenhuma conexão, nenhum vínculo que justificasse essa acusação. A Zilmar disse que talvez o que mais a magoava
era ser chamada de braço financeiro. Vários advogados citaram a criação mental que hoje Luciano diz que é de Orosímio Donato, como nós sabemos. Eu digo que no caso da Zilmar, falar que é braço financeiro é um delírio mental, é muito mais que uma criação mental. É uma profissional respeitada há 35 anos de mercado, que causou uma perplexidade por estar sendo processada num caso, que é um caso que envolveu o Brasil inteiro, e que de repente você abre a revista e ela está ao lado de pessoas que estão sendo acusadas de altos crimes e chamados de mensaleiros. Este prejuízo e esses 7 anos da vida, ninguém vai repor a ela. Mas eu acredito que o Supremo Tribunal pode repor a ela a paz, porque a dignidade ela nunca perdeu, porque é uma pessoa digna, uma pessoa querida, ela tem amigos, ela tem família. Duda Mendonça é um gênio criativo, é uma pessoa excepcional, um homem que eu costumo dizer, saiu da Bahia para ganhar o mundo, mas a Bahia nunca saiu dele, ministro Fux. Ele levou o Brasil para fora, ganhou 6 leões de ouro em Cannes. Um homem absolutamente da criação, premido que estava sendo do Brasil, com todas as contas bloqueadas, sendo chamado de mensaleiro, aonde ia. Mais de 60 anos de idade, olha que beleza, ministro presidente. Foi para Portugal, montou a sua empresa em Portugal, ainda continua na Bahia, ganhou o prêmio de publicitário do ano em Portugal, foi para a Polônia, conseguiu a melhor conta da Polônia de publicidade. Isso porque o Duda é um gênio criativo. Mas o principal do Duda Mendonça não é ser um gênio, é a generosidade, é um coração chagásico que esse homem tem, a quantidade de amigo que ele tem, a quantidade de pessoas que confiam nele. Por isso é que ele irrompeu naquela CPI naquele dia, porque a sócia estava sendo chamada para depor. E aí, senhor presidente, basta ver a fita, eu vi a época e vi agora novamente, ele fala com absoluta simplicidade, com absoluta tranquilidade, ele conta a verdade toda. O Ministério Público pinça no momento em que ele fala, não, mandaram abrir a conta lá fora, era pegar ou largar. Como interessa a um determinado réu, e interessa ao Ministério Público para manter o Duda como réu, que é um certo charme, ou talvez os 40, o Ministério Público diz que nesse ponto ele mentiu. Todo o depoimento dele é um depoimento verdadeiro, sincero. Basta ver a forma que ele falou, ver se Duda Mendonça tinha ideia, se estava fazendo alguma defesa, se para ele tinha diferença, ter mandado dinheiro lá para frente. Ele diz, olha, eu quero é terminar isso, eu quero é poder voltar para casa e beijar minha mulher e meus filhos e meus netos. Ele não fez absolutamente nenhuma mentira, é claro, eu não vou precisar voltar a isso, porque o Luciano já falou muito bem. Ele abriu a conta lá fora, porque foi determinado que ele abrisse a conta lá fora. Mas, de tudo, de todas as pessoas que eu tenho em comum com Duda, eu quero dizer a você, Duda, que sei que está nos vendo, que eu senti a maior responsabilidade de defendê-lo, foi quando passei agora uma semana na Península de Maraú, em Itaipu de Fora, sem ele, e foi andando naquela areia, convivendo com o povo simples daquele local, convivendo com as pessoas que moram na cidade ou com os seus funcionários, é que eu vi o tanto que esse homem é respeitado, o tanto que acreditam nele, o tanto que acompanham a vida dele, ministro Lewandowski, e tanto que esperam e confiam que esse processo vai poder devolver a ele a tranquilidade com a absolvição. Senhor presidente, passando pelo Salão Branco, me assustei em notar que quando comecei a fazer estágio com José Eduardo Alckmin, o pai dele era ministro do Supremo, em 77, presidiu o Supremo o ministro Thomson Flores. De lá para cá, essa cadeira que Vossa Excelência hoje honra, já se passaram 20 presidentes. Certamente, nessa época, o ministro Toffoli, a ministra Rosa e a ministra Camilúcia não estavam nem no primário, mas nós já estávamos trabalhando junto a esse tribunal. E era outra época. Não existia a discussão sobre essa mídia opressiva. Não existia a internet, que tanto bem nos faz e tanto mal causa também. As pessoas deixaram de ler, deixaram de ter acesso a livros, deixaram de ler os clássicos, se endureceram. Não existia as redes sociais, essa mídia sem rosto que é terrível, que em funções de segundo, ministro Marco Aurélio, pode acabar com a vida de uma pessoa de uma forma cruel. E apesar desse tempo,
eu ocupo essa tribuna sempre com muita emoção e com muita honra. Sou só advogado, sempre quis ser só advogado. Jamais ocuparia a cadeira de Ministério Público, porque não me sinto capacitado para acusar. E jamais, em momento algum, conseguiria ser juiz. Mesmo se fosse dessa Suprema Corte, eu costumo brincar com todo o respeito, que se eu pudesse ter um cargo, eu queria ser ex-ministro do Supremo, de tanta reverência que tenho a essa casa. Mas sem ser ministro, porque não tenho capacidade de julgar, sou um homem sanguíneo, tem em mim o DNA da liberdade. Sei que não seria um bom ministro. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências que quando Vossa Excelência apregoou a ação penal 470, eu me emocionei. É como se ouvissem: abaixem as cortinas, apaguem os holofotes, a corte vai se reunir para julgar 38 pessoas. E é disso que se trata esse processo, senhor ministro Lewandowski. Da mesma forma, posso assegurar a Vossa Excelência, ministro Joaquim, que quando aqui assumi a tribuna hoje, tendo na minha frente Vossa Excelência e atrás a nata da Advocacia Nacional, o respeito a essa casa é tal e tanto que, ao assumir aqui, mesmo com todo esse murmúrio que esse processo pode ter qualquer viés político, eu não acredito, é evidente, antes daqui dessa tribuna, de conseguir vislumbrar o rosto de cada um, antes de identificar cada um, eu identifiquei a toga que adorna os ombros de cada um de Vossa Excelência, porque é na toga que reside a esperança do advogado, é na toga que existe a esperança do jurisdicionado, é a mais certeza absoluta e inabalável fé de que nós estamos tratando aqui de um processo criminal e que eu estou na frente do Supremo Tribunal Federal. Por isso, senhores ministros, e já bem disse meu colega que me antecedeu, nós somos advogados de Zilmar e de Duda, e ele é muito técnico, facilitou muito o meu trabalho. Eu quero dizer a Vossas Excelências que eu quero deixar bem claro uma premissa. Embora para Zilmar e Duda, pouco importa se existiu ou não mensalão, não tem por que eles estarem nesse processo, é uma aberração. Mas embora para Zilmar e Duda seja absolutamente indiferente, pelos motivos já expostos aqui, se tenha existido ou não mensalão, por uma questão de lealdade aos advogados que me antecederam, por uma questão de lealdade aos corréus e por uma questão de lealdade à minha formação, minha convicção profissional de quem conhece o processo, eu quero afirmar a Vossas Excelências que a minha visão de profissional é que absolutamente não existiu mensalão. Eu acho que está comprovado que não existiu. O que é o mensalão que está posto nos autos, senhor ministro-presidente? É uma tese de defesa de um delator, hoje homem já sem nenhuma credibilidade, que num primeiro momento atacava o senhor ministro da Casa Civil e defendia o presidente, que agora ataca da mesma forma o presidente. Se credibilidade havia, se alguém lhe dava credibilidade, evidentemente não há. E em que circunstância ele criou essa tese de defesa, ministro Marco Aurélio? E ele assume isso hoje nos jornais, quando o seu grupo foi pego em corrupção clara. O seu grupo foi pego em corrupção filmada. Ele sabia que o ministro Zé Dirceu seria implacável. O ministro Zé Dirceu é um homem íntegro, um homem correto, um homem honesto e um homem duro. Ele não permitiria que aquela corrupção que estava instalada nos Correios e que pertencia ao PTB continuasse. O que fez ele então? E fez de forma vil. Ele atacou, ele reconhece que atacou. E isto virou, num crescendo, esse grande processo que nós estamos hoje submetendo a Vossas Excelências. A palavra dele, tecnicamente, senhor ministro Lewandowski, não vale nada. Não é porque ele não tem credibilidade, é porque ele é corréu. Ele tem o direito de fazer isso. Eu não estou criticando aqui o advogado que veio aqui defender tese alguma. É sagrado o direito do corréu fazer o que fez. Ele vislumbrava que ele seria corréu, é evidente. Mas eu digo a Vossa Excelência, senhor revisor e senhor relator, que se não fosse corréu, se fosse testemunha, ainda assim a palavra desse cidadão teria que ter, e vou dizer por que estou dizendo isto, teria que ter todos os cuidados por parte do julgador. E por quê? Vossa Excelência vão de lembrar dele sentado numa CPI ou numa dessas comissões, e o ministro Zé Dirceu passa, e ele com o olhar injetado fala: Vossa Excelência faz em mim, provoca em mim instintos primitivos. Não sei se um desejo incontido, se um ódio, se uma vontade de matar,
se o medo. Mas o certo, ministro Marco Aurélio, é que, e aí por isso que eu trago essa questão, Vossa Excelência estarão decidindo aqui se vale ou não a prova produzida em CPI. Essa prova é a produzida lá no Congresso Nacional, que muitas vezes vira um palco. Vê se alguém, se um ministro, se um juiz, do interior que seja, tivesse presidindo uma audiência e a testemunha falasse: o réu desperta em mim instintos primitivos. Estaria contraditado. Seria impossível de avaliar aquela voz dele como sendo lícita, como sendo válida num processo criminal. Por isso, eu trago essa questão. Esses processos muito grandes, nós que atuamos no Supremo há muito tempo, nós sabemos que eles servem para definir uma série de parâmetros, ministro Peluso, assim como foi quando Vossa Excelência presidiu o caso do ministro Medina. Uma das questões sérias que vai ser trazida aqui é exatamente se a prova produzida em CPI pode ser usada como prova num processo criminal. E eu tenho a mais absoluta convicção que não pode, salvo se submetida ao crivo do Poder Judiciário, do contraditório. Como advogado do lado, eu já levei dezenas de pessoas para depor em CPI. É um massacre. CPI, bem ensina o ministro Celso de Mello, é um braço do Poder Legislativo que tem os poderes próprios das autoridades judiciais, mas não tem os deveres, mas não tem os ônus. Vossa Excelência talvez não possam dizer dessa forma, eu posso, como advogado, ainda mais nessa tribuna. Aqui, quando Vossa Excelência quebra o sigilo de um cliente qualquer, eu tenho dificuldade de enfrentar, porque sei que é bem fundamentado. Lá quebram a granel, 50 sigilos de uma só vez, sem nenhum tipo de respeito. Eu me lembro que certa feita entrei com mandado de segurança contra a CPI, disse que estava disputando no Supremo Tribunal os limites da CPI. O presidente Antônio Carlos Magalhães era presidente e foi violento contra mim, depois até ficamos amigos, advoguei para ele. Mas é disso que se trata. O Supremo Tribunal vai chegar no momento e vai ter que impor limites à CPI. Recentemente, advogando junto ao Senado Federal, tive a honra de entrar com mandado de segurança aqui e consegui uma liminar do ministro Toffoli. No mesmo momento, ministro Celso de Mello, o senador, de viva voz, disse que ia ser um ato procrastinatório. Eu pedi a palavra e falei: Vossa Excelência pode considerar um ato procrastinatório do advogado, embora não seja, jamais o ministro Supremo. O ministro Supremo é que diz o que é a Constituição. O ministro Supremo não faz ato procrastinatório. Então, na questão da CPI, eu peço a Vossas Excelências que, evidentemente, tratem com muito cuidado, porque a prova lá produzida não pode servir para um processo criminal. Pode servir e deve servir para ser encaminhado ao Ministério Público para tomar as providências que julgar necessária. Nessa ação penal 470, o Procurador-Geral da República, isso já foi muito citado aqui, eu vou falar muito en passant, faz uma subleitura da teoria do domínio do fato. Deu para entender que, para ele, nessa teoria, não é necessário haver prova, ministra Rosa. É claro que é necessário que se prove que havia o domínio do fato. Eu ouvi aqui dizer praticamente que não conseguia fazer prova porque estava entre quatro paredes no palácio. Não sei como foi que definiu qual era a sala do palácio. Porque já que estava em quatro paredes do palácio, no palácio não poderia chegar a nenhum tipo de investigação. Mas eu acho que é importante que nós tenhamos claro uma coisa, que é técnica e que interessa aos meus clientes. Na denúncia em relação a Duda e Zilmar, o então procurador disse: será aprovado. Nas alegações finais, na sustentação oral, o doutor Gugel disse: está exaustivamente provado, mas não demonstrou onde está a prova. O doutor Luciano já enfrentou essa questão de forma bastante técnica. Eu vou me permitir fazer, senhor presidente, ao advogado é permitido fazer isso, vou me permitir fazer uma abstração. Vou tratar esses fatos como se verdadeiros fossem. Já disse e deixei absolutamente claro que tenho a convicção profissional, e até pessoal, isso não interessa, de que não existiu o mensalão, mas vou partir do pressuposto, e vou até, de certa forma, repetir, de alguma maneira, o que já foi dito pelo doutor Luciano, ao fazer o enfrentamento das 3 imputações que são levadas contra Zilmar e Duda. A individuação da conduta é inexistente nesse processo. A Zilmar vai ao banco, o Duda é denunciado. O Duda abre uma conta unipessoal, a Zilmar é também denunciada.
O Duda mantém uma conta lá fora, a Zilmar é também denunciada. Eu precisaria falar um pouco, para nós termos o mesmo contexto, do que é o mensalão na denúncia. De qual é o pressuposto, ministro Lewandowski, que nós vamos partir. O doutor Luciano já fez isso, mas eu farei rapidamente. O que se convencionou neste processo de mensalão diz respeito a repasse para agentes públicos, os parlamentares, por meio de sofisticada organização criminosa. Zilmar e Duda não foram denunciados em organização criminosa, através de intermediários, eles não usaram intermediários, no objetivo de garantir apoio político. Eles não tinham nenhuma participação política. Nem Duda nem Zilmar fazem, ministro Gilmar, nenhuma proselitismo político. Eles tanto trabalharam para o Maluf, como trabalharam para o Lula. Quando o Lula aderiu ao Maluf, ou a Maluf aderiu a Lula, eu fiquei extremamente preocupado, porque uma das teses que nós temos aqui, ministro Lewandowski, é que é um exercício de futurologia, como já disse o doutor Luciano. Os fatos que eles fizeram, os crimes imputados a eles, aconteceram muito depois. É como se eles tivessem o poder de prever. Quando Maluf fez a união com o Lula, eu fiquei preocupado, porque ele trabalhou para os dois. Podia imaginar que ele teria esse exercício da futurologia. Eu acho que ficou razoavelmente comprovado na instrução, e penso que está extremamente delineado nos memoriais que tivemos a honra de apresentar a Vossas Excelências, que Duda e Zilmar não está inserido em nenhuma das circunstâncias do que descreve o mensalão, nem nas subjetivas, nem nas associativas, nas modais, nas finalísticas ou nas temporais. Esse é o fato. Não haveria por que estar nesse processo Duda e Zilmar. Já foi dito aqui, mas não é muito repetir, até porque é a última sustentação. Peço então vênia e a paciência de Vossas Excelências. Eles tinham um contrato com o PT, um contrato assinado pelo PT, o contrato está nos autos e é tido como legal. Eles efetuaram o trabalho, terminou com a eleição em 2002. Eles ganharam e passaram a ter direito a um crédito lícito. Não havia dúvida quanto a essas questões. Eles não eram agentes públicos, eles não atuavam no Congresso, eles não tinham nenhuma relação com aquele pessoal que posteriormente veio a ser acusado, do meu ponto de vista, injustamente. Zero. O que acontece na prática? Direito penal, nesse caso específico, nós temos que olhar os fatos, mostrar, ministro, exatamente como aconteceu. Em fevereiro de 2003, ao cobrar de Delúbio, que é quem era o secretário, é quem deveria estar cobrando, dentro de uma sede do PT, ou seja, na casa do devedor, Delúbio disse: esse senhor, que veio a ser depois num corréu, que ela não sabia, vai lhe pagar, nós temos um acordo. Ora, eu pergunto a Vossas Excelências, talvez não, Vossas Excelências que são ministros, talvez não, um homem público, mas um homem comum, um cidadão comum, ministro Fux, que tem uma dívida a receber, que está tentando receber a dívida, que vai até a casa, a residência, o escritório do devedor, e que o devedor diz: olha, quem vai pagar é ele. Qual a dúvida? Qual a hipótese de imaginar que poderia ter um ilícito nisso? E mais, aqui, Sua Excelência acusou de forma bastante forte que os pagamentos eram feitos de forma estranha, fora do sistema bancário. Nós temos um sistema bancário absolutamente sólido e, no entanto, os tais pagamentos, ministro Celso, que são imputados como sendo crime de lavagem, eram feitos lateralmente ao sistema bancário. No caso do Zilmar, não. No caso do Zilmar, esse cidadão liga para ele e fala: você vai ao Banco Rural, uma empresa sólida, tanto é que com toda essa tormenta não quebrou, fiscalizada pelo Banco Central, à luz do dia, no horário normal, usando então aquilo que Sua Excelência disse que os outros não usaram. Não estou dizendo que há ilicitude nos outros. Ela foi aonde? Ao Banco Rural. Chegou lá, inclusive ela diz desde o primeiro momento, achando que ia conseguir um cheque administrativo, porque eram 300 mil reais, é muito dinheiro, bem salientou o ministro Lewandowski quando fui distribuir o memorial, mas nós temos que ter uma escala, se me permite, Excelência, uma escala diferenciada para quem trabalha com publicidade. É menos de 1% do valor do contrato, pouco mais de 1%, era 25 milhões, ele recebeu 300 mil. Claro que é muito dinheiro, mas de qualquer maneira, chegando ao banco,
ela se apresentou, não havia, como bem disse, não vou precisar mostrar o recibo que já foi mostrado aqui, por Sua Excelência, o Felders que me antecedeu, não havia nenhuma ordem diferenciada, não havia menção a nenhuma outra empresa, não havia menção, Minus Peluso, a nenhuma outra forma de recebimento. Nos demais, tem aquele documento que foi apresentado aqui pelo Luciano, onde dizia que o cheque tal era da empresa X. Ela foi de uma forma absolutamente simples. Eu sou Zilmar, tenho um dinheiro para receber. A senhora, por favor, pode assinar uma... É assim, é simples. Só que, em vez de entregar um cheque administrativo, entregaram o dinheiro. Eu repito a perplexidade que já foi falado 3 vezes nessa tribuna e que o ministro Gilmar bem enfrentou quando não recebeu a denúncia do caso do João Paulo Dias em relação a isso, e disse que seria fantasmagórico imaginar alguém ocultar ou dissimular mandando a própria mulher. No caso, então, de Zilmar, é teratológico, não é só fantasmagórico, porque ela não mandou ninguém, foi ela própria. Ela não mandou, poderia ter mandado, mas não mandou filha, não mandou absolutamente ninguém. Ela apresentou a carteira de identidade e assinou e recebeu o dinheiro de uma forma absolutamente clara, à luz do dia, numa instituição financeira, senhor Procurador-Geral da República, trabalhando, sendo fiscalizada pelo Banco Central. Eu até poderia dizer, para os professores que estão aqui, que se eu fosse professor, esse seria um exemplo clássico do que o que não é lavagem de dinheiro. Uma pessoa que tem um crédito, o crédito lícito, um trabalho que foi feito, um contrato que é inquestionável, o devedor manda ela receber num banco tal, ela se apresenta ao banco, dá sua carteira de identidade, pega o dinheiro e assina o recibo. Isso é um caso clássico do que não é lavagem de dinheiro. No entanto, Zilmar está denunciada. E dentro dessa união indissolúvel de Zilmar e Duda, o Duda também está denunciado, evidentemente, pelo mesmo crime. A outra imputação, e eu quero fazer aqui um brevíssimo comentário sobre determinada ação do Ministério Público Federal no caso, é que eu acho, doutor Procurador-Geral, que foi feita, infelizmente, uma pequena confusão entre a denúncia e a instrução desse processo. Na minha visão, ora apontam um crime como antecedente, ora apontam outro crime. Na denúncia, na página 131, consta: conscientes de que os recursos recebidos tinham como origem a organização criminosa voltada para a prática de crime contra a administração pública e voltaram para a prática de crime contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. Evidentemente, como já dito aqui, e eu vou me permitir repetir, teriam que prever o futuro, porque receberam em 19 de fevereiro de 2003 e começou a receber no banco em 24 de fevereiro. Mas, de qualquer maneira, nas alegações finais, Sua Excelência, já então o doutor Gugel, ele vem e diz: o objetivo era dissimular a natureza, a origem, a localização, a movimentação e a propriedade dos valores provenientes de organização criminosa. É o item 10 das alegações finais. Ocorre que aí o Supremo Tribunal decidiu que organizações criminosas não podiam ser usadas como crime precedente, ministro Toffoli. Então, na sustentação oral de Sua Excelência, o doutor Gugel, ele já volta novamente e sustenta, voltando aos crimes antecedentes que constava da denúncia, devo dizer com lealdade. O que nos resta fazer, então, ministro Celso? Isso já foi feito, mas é tal ponto interessante, causa tanta perplexidade esse raciocínio. Nós distribuímos o memorial a Vossas Excelências, já tínhamos distribuído antes, que eu vou me permitir repetir ainda aqui rapidamente, porque é muito interessante. É algo que realmente causa espécie. É uma vontade de acusar desesperada. Por quê? É obviamente que conhecem muito bem a técnica da acusação da lavagem de dinheiro. O que acontece no caso presente?
Começo do governo Lula. Vamos aos fatos. O devedor diz que deveria receber 1.400.000 aqui no Banco Rural. O restante, como era uma quantia considerável, como não era fácil ter 10 milhões, 11 milhões de reais em espécie aqui, determinou-se, ministro-presidente, determinou ao Duda que abrisse uma conta lá fora. E aí começam a acontecer algumas questões graves na acusação. No entanto, é imputado como crime antecedente necessário, na lei anterior, para a caracterização da lavagem, os seguintes fatos, expressamente da denúncia. Eu só quero ressaltar que a conta do Duda foi aberta em 19 de fevereiro de 2003. O primeiro recebimento, ministra Rosa, da Zilmar no banco é 24 de fevereiro de 2003. Quais são os crimes antecedentes, tirando a organização criminosa que já caiu, que são apontados pela denúncia, que deveria ser o crime antecedente, como diz a lei? Não são crimes, estou reputando os fatos apontados como crimes, quero salientar mais uma vez. Primeiro, a existência de uma organização criminosa em processo de estruturação. Quer dizer, naquele momento, comecinho do governo Lula, ninguém falava que existia nenhum tipo de problema, nenhuma irregularidade. Governo que assumiu para dar um ar de moralidade maior ao país. Com um mês de governo, já deveria ter dito, opa, esse pessoal está estranho. É político, eles trabalhavam para político. Por que deveria ter qualquer tipo de dúvida? Onde que se aponta um mínimo de indício de que deveria ter dúvida naquela altura, ministra Carmen Lúcia? Mas os outros fatos são mais preocupantes, eu diria até, doutor Gurgel. Em 31 de dezembro é assinado o contrato da Câmara dos Deputados, quase um ano depois. Não pode ser crime antecedente. Em setembro de 2003 é assinado o Banco do Brasil com o DNA. 6 meses depois dos atos colocados como crime de lavagem. Depois, o contrato do Banco do Brasil com o DNA, que se estende de maio de 2003 até junho de 2004, mais de um ano depois. Um crime antecedente ocorre mais de um ano depois. Da mesma forma, os empréstimos do Banco Rural, tanto ao PT, como à SPMB, como à Grafite. Ou seja, há uma falta de técnica que assusta, que preocupa. Há uma vontade de acusar que preocupa. Essa é a realidade. E eu quero descer ainda num detalhe, no tocante à conta Düsseldorf. Tenho ainda 17 minutos, e a questão da evasão, eu vou me permitir nem enfrentar, porque com muita humildade, o Luciano, que disse que Vossa Excelência, o ministro Joaquim citava a doutrina, e o procurador também citava a doutrina é dele, é um livro dele, do Andrei, um livro que é extremamente conhecido e muito usado, e acho que ele enfrentou a questão da evasão com uma propriedade tal que eu vou me permitir tentar usar um pouco do tempo para enfrentar um ponto específico na questão da conta do Düsseldorf. E por que eu faço isso também com alguma preocupação, ministra Carmen Lúcia? Ontem à noite, cuidei de ver novamente a sustentação oral do doutor Gurgel. O doutor Gurgel fala, e me desculpe, mas parece grave, todos sabemos que o uso de offshore em paraísos fiscais constitui clássica hipótese de lavagem de dinheiro. A hipótese da abertura da conta visou dissimular. Que todos sabemos que essa hipótese constitui uma clássica lavagem de dinheiro, sabemos. Só que não é isso que consta da denúncia. Só que não é isso que é acusado o Duda e, por osmose, a Zilmar. Rigorosamente, ministro Celso, do que ele é acusado? Eu vou buscar nas palavras do ministro Joaquim. Por quê? Para ser bem leal com Vossas Excelências, como não poderia deixar de ser, Duda, por determinação de um coautor, abre uma empresa nas Bahamas. Uma empresa, chamada Düsseldorf. Posteriormente, abre uma conta em Miami. A conta Düsseldorf de titularidade de Duda.
Essa conta foi aberta, já foi mostrado aqui, com o passaporte dele. Mostrando o passaporte dele, ele era o titular único desta conta. Qual é a imputação do Ministério Público de lavagem? Que ele abriu uma conta lá fora, e aí, no momento em que imputa isso, imputa diretamente. Mas no momento da sustentação oral, faz uma sustentação oral clássica. E mostra que um offshore, aberto em paraíso fiscal, normalmente pode caracterizar ou caracteriza lavagem de dinheiro. Mas não é isso que consta. Repito, o que imputam a ele é a conta do Düsseldorf aberta em Miami. Vejam, Vossas Excelências, considerar paraíso fiscal os Estados Unidos é um excesso na acusação, porque talvez seja o país que melhor se estruturou para enfrentar a lavagem de dinheiro. Quando o Duda se apresentou na CPI, quando o Duda apresentou os documentos da conta, foi ele que apresentou, com muita rapidez se fez o Emilato, com muita rapidez se fez a cooperação. Tudo que está produzido nesse processo partiu desse trabalho de Duda, desse oferecimento de Duda. Então, senhores ministros, eu vou ler, vão me permitir ler, o ministro Joaquim, infelizmente sei que está descansando, porque está com problema de saúde, mas sei que está nos ouvindo, vou me permitir ler uma parte do que o ministro Joaquim descreve quando recebe a denúncia. Por quê? Porque há uma... Claro que não é voluntariamente que o Ministério Público fez isso, mas há uma clara confusão. Não se pode falar aqui, absolutamente, no crime que estamos defendendo, eu sou um escravo da denúncia, eu vou seguir a denúncia. A denúncia fala que nós estamos enfrentando uma conta, e agora vou me permitir ler o ministro Joaquim, quando ele diz na página 479, com efeito, de acordo com o relatório de análise 08 de 2006, constante do apenso 85 dos autos, ministro Lewandowski, a conta número 001-9297, denominada de Düsseldorf Company Limitada, foi aberta no Banco de Boston International de Miami, Estados Unidos, em 19/2/2003, pelo denunciado Duda Mendonça, seu único titular. É disso que se trata. A acusação, para ser precisa, para ser exata, para não adjetivar, a acusação tinha que ter dito o seguinte, é um direito dele considerar, esta conta aberta nos Estados Unidos da América, ainda que com o seu passaporte, ainda sendo ele o único titular, ele poderia entender que era uma conta que visava esconder, mas nunca falar em offshore, nunca falar que foi feito num paraíso fiscal. Essa é a realidade. Essa confusão, ainda que evidentemente não dolosa por parte do Ministério Público, pode levar a erro no processo de 500 volumes. Cabe ao advogado trazer com lealdade a Vossas Excelências o que está sendo julgado. E aí antes de falar rapidamente sobre a evasão, há uma perplexidade realmente ainda maior, ministra. A Zilmar é quase como se ela não tivesse personalidade, ela não existisse. Olha, é uma senhora que tem 35 anos de trabalho, é respeitada. O Duda abre uma conta unipessoal com o passaporte dele. Como ele não declarou essa conta no imposto de renda, ele paga na pessoa física 4 milhões de reais. E a Zilmar é denunciada também por esse crime. O crime do Duda abrir uma conta lá fora. É, no meu ponto de vista, uma falta absoluta de critério nessa não individualização e até uma falta de respeito, se me permite, com data vênia, a pessoa da Zilmar. Essa terceira imputação, na realidade, foi enfrentada aqui, do meu ponto de vista, com muita propriedade pelo doutor Luciano, que teve a humildade, eu diria assim, de não dizer que o livro era dele. Eu apenas gostaria de lembrar rapidamente, evidentemente que o Ministério Público foi leal, denunciou, não na modalidade de mandar dinheiro para fora, isso não aconteceu, apenas o fato de ter mantido a conta. E a irregularidade que havia foi sanada pelo Duda ao pagar o imposto. Eu apenas quero lembrar a Vossa Excelência, ministro Celso, também dentro da sustentação do doutor Gurgel, por isso é que a defesa é dado o direito de falar por último,
é que Vossa Excelência trouxe aqui, mais uma vez, no final, eu voltei a rever ontem, para ver se era mesmo possível isso, mas era, estava lá, dizendo que, olha, o Duda tem conta lá fora, Zilmar tem conta lá fora, são useiros e vezeiros, tem outras contas identificadas. E isso, de certa forma, falando que onde é que estaria o dinheiro, então, dessa conta que no dia 31, e o doutor Luciano já enfrentou, que não tem nenhuma relevância, o que interessa é o cumprimento da lei. Mas, doutor Gurgel, ou o Ministério Público investiga essas outras contas e traz a responsabilidade se há alguma irregularidade, ou não se faz menção a outras contas para criar uma impressão errada, injusta, dos meus clientes. Esta é a realidade. Vossa Excelência está dizendo que a conta aberta nos Estados Unidos é um offshore num paraíso fiscal. Não é. Quem decidirá se há crime ou não, evidentemente, é a Suprema Corte, mas eu estou enfrentando os fatos de forma peremptória. O ministro Joaquim já resumiu dizendo é uma conta titulada num trabalho feito pelos técnicos. Agora, falar em conta que não consta da denúncia, ministro Marco Aurélio, eu volto ao meu início da minha fala. Eu quero uma acusação precisa. Eu quero, junto ao Supremo Tribunal, ou junto ao juiz de primeiro grau de Patos de Minas, eu quero poder enfrentar a acusação delimitada, sem adjetivar, sem vir com um certo floreio na acusação, que impede que eu possa fazer a prova. Essa que é a verdade. E isso foi o que vimos aqui no final da fala de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Eu já termino, senhor presidente. Sei que a expectativa toda, já ninguém me ouve, dada a expectativa de ouvir o voto do ministro Joaquim, e justamente, mas eu gostaria, aproveitando que temos um poeta presidindo o Supremo Tribunal Federal, de terminar também citando o poeta da minha predileção, citando Pessoa na pessoa de Álvaro de Campos. Há, sem dúvida, quem ame o infinito. Há, sem dúvida, quem deseje o impossível. Há, sem dúvida, quem não queira nada. 3 tipos de idealistas, e eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque eu quero tudo, um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. Em nome da defesa de Zilmar e Duda, eu quero dizer que eu quero, desejo e espero a absolvição como forma de resgatar e de levar novamente a paz que eles merecem. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro.